Olá, este vídeo é sobre homeostasia. A fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do organismo humano. E o conceito de homeostasia, ele é muito importante para quem trabalha na área de saúde. A homeostasia se define como a capacidade do organismo de manter o equilíbrio interno. Esse equilíbrio ele vai funcionar de certa forma independente do meio externo. pH sanguíneo, equilíbrio eletrolítico, equilíbrio de líquidos, equilíbrio metabólico, equilíbrio de temperatura. Vários parâmetros fisiológicos devem ser equilibrados para que o organismo tenha um bom funcionamento. A regulação desses sistemas passa em primeira medida pelo sistema nervoso central e a ação do sistema nervoso autônomo. Então, cérebro, medula, nervos periféricos, pares cranianos, os nervos vão controlar, através de estímulos e de ausência de estímulo, os vários órgãos que compõem o organismo. Então, aumento da frequência cardíaca, aumento de motilidade intestinal, vasoatividade, pressão e vasodilatação, série de controles que vão manter a homeostasia. Então, primeiro pensamento é a unidade, que é a célula. A célula composta de membrana, fluido citoplasmático, núcleo e organelas é a unidade que vai regular o transporte de substâncias pelo organismo. Nós temos três principais compartimentos: o sangue, o fluido intersticial e o fluido intracelular. Esses compartimentos vão estar separados por membranas, né? O endotélio e a membrana citoplasmática, que é uma membrana semipermeável, ou seja, deixa passar líquido e algumas substâncias, dependendo do quê? Das suas características físico-químicas. A lipofilicidade e hidrossolubilidade são características fundamentais para essa passagem das substâncias. Então a membrana é uma forma de controle que pode ocorrer de forma passiva ou de forma ativa, porque existem proteínas de membrana que vão transportar íons ou moléculas de forma ativa, de forma contra o gradiente de concentração. Para entender então esse tópico, é importante que você leia o capítulo 1 lá do livro de Fisiologia e preste atenção nos conceitos de osmolaridade e de transporte ativo. São essas energias, né, transporte ativo com uso de ATP, e esses conceitos que vão regular os líquidos e solutos dentro do organismo. Então, outros sistemas, por exemplo, o fígado, o órgão fígado, vão metabolizar substâncias e transformar seus grupos funcionais, suas características físico-químicas e, portanto, a sua excreção. Por isso que a hemostasia é a busca do equilíbrio, tanto de entrada como de saída. Essa excreção que vai acontecer nos rins vai depender também da fisiologia do néfron, que nós vamos estudar. Por isso que é importante, dentro da fisiologia, uma continuidade dos estudos dos sistemas, porque eles estão totalmente interligados. Nós vamos estudá-los de forma didaticamente separados, porém, eles estão integrados.
Os músculos, por exemplo, que produzem energia, produzem temperatura a partir de energia, se contraem quando você está com frio. Por isso que tem aquela tremedeira, para aumentar a temperatura do organismo e a manutenção da temperatura. Qualquer alteração de temperatura você pode classificar como febre, né? Ou uma perda de temperatura, o indivíduo está sofrendo uma hipotermia. Outro mecanismo importante é os pulmões. Os pulmões vão excretar substâncias voláteis e o CO2, também para a manutenção do pH sanguíneo, através de um sistema chamado sistema tampão. Um sistema que envolve um equilíbrio químico entre o ácido carbônico e o CO2. Também será fruto de um estudo futuro. Então, nesse primeiro capítulo, se atentem que nós somos um organismo biológico dentro de um mundo físico. Por isso, as regras da física se aplicam ao organismo. As regras de termodinâmica, as regras de equilíbrio químico e as regras de troca de energia, conservação de energia, conservação de massa, uma série de conceitos físicos que se aplicam ao sistema biológico, que vai procurar resolver os seus problemas biológicos utilizando-se de mecanismos bioquímicos e físico-químicos. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço.